Se você acha que a vida sexual depois dos 50 anos não pode ser surpreendente e gratificante, está na hora de mudar essa visão. No vídeo de hoje, vamos revelar estratégias práticas e eficazes para revitalizar sua intimidade, melhorar sua saúde e transformar completamente sua vida amorosa nesta fase maravilhosa. Não importa a sua idade, a sexualidade é um direito e uma fonte de alegria e conexão. Fique conosco, porque as informações que vamos compartilhar podem realmente mudar sua perspectiva e sua vida. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like se você está interessado em continuar aprendendo sobre temas que importam para a sua saúde e bem-estar. Agora, vamos mergulhar nesse assunto fascinante. Muitas pessoas acreditam que a vida sexual após os 50 deixa de ser relevante ou prazerosa, mas a realidade é que essa fase pode ser uma oportunidade valiosa para redescobrir o próprio corpo, fortalecer laços afetivos e até mesmo aprimorar a intimidade de maneiras que talvez não fossem possíveis em etapas anteriores da vida. Quando se fala em saúde sexual na terceira idade, é importante começar abordando as transformações naturais que o organismo sofre. Alterações hormonais nas mulheres, como a menopausa, podem causar secura vaginal e redução do desejo, enquanto para os homens, a queda nos níveis de testosterona pode levar à diminuição da libido e a dificuldades de ereção. Essas mudanças não precisam ser encaradas como barreiras definitivas, pois existem muitas estratégias que podem atenuar ou mesmo reverter diversos incômodos. Conversar com profissionais especializados, como ginecologistas, urologistas e terapeutas sexuais, é um caminho seguro para esclarecer dúvidas e identificar soluções personalizadas. Muitos casais hesitam em falar sobre o assunto, pois existe um tabu social que sugere que as pessoas mais velhas não deveriam ou não poderiam ter uma vida íntima ativa. Na prática, o que se vê é que homens e mulheres que superam esse preconceito encontram uma fonte de prazer e bem-estar que faz toda a diferença em seu dia a dia. É fundamental, portanto, reconhecer que manter a sexualidade viva não é um privilégio exclusivo da juventude, mas um direito em qualquer etapa da vida. A busca por informação de qualidade pode começar por leituras confiáveis, conversas com profissionais de saúde e até mesmo através de grupos de apoio que discutam a vida sexual de forma aberta e saudável. Em muitos casos, pessoas na faixa dos 60, 70 ou até 80 anos encontram formas de satisfação que não tiveram antes, justamente por se conhecerem melhor, terem mais tempo para si mesmas e não terem medo de explorar novos caminhos. É comum pensar que o prazer sexual se restringe ao ato em si, mas a preparação mental e emocional é fundamental. Quando se fala em relacionamento de longa data, é possível que a rotina e os desafios do cotidiano tenham enfraquecido a comunicação sobre desejos e expectativas. Recuperar essa troca sincera pode ser o ponto de virada para redescobrir a intimidade. Esse diálogo não precisa ser formal ou cheio de termos técnicos. Basta um momento de tranquilidade em que o casal possa expressar o que gosta, o que incomoda e o que gostaria de experimentar, sem julgamentos ou constrangimentos. Às vezes, apenas resgatar a prática de um carinho prolongado, de um abraço apertado ou de um beijo mais demorado, já faz o corpo responder de maneira diferente. As consultas médicas regulares também desempenham um papel central. Quando a mulher percebe sintomas como secura vaginal, desconforto ou dores durante o ato sexual, há recursos como lubrificantes e hidratantes vaginais que podem aliviar o problema. Em alguns casos, a reposição hormonal pode ser indicada, mas sempre com a devida orientação profissional, considerando o histórico de cada paciente. No caso dos homens, a disfunção erétil pode ser tratada com medicamentos específicos, mas também existem terapias que incluem exercícios, acompanhamento psicológico ou mudanças nos hábitos de vida.
O importante é não subestimar os sinais do corpo e buscar ajuda especializada logo que perceber algum desconforto, porque quanto antes se intervém, mais fácil se torna lidar com a questão. Muita gente não sabe que a prática de atividades físicas moderadas, como caminhadas, natação ou yoga, pode melhorar diretamente a qualidade da vida sexual. Exercícios que fortalecem o assoalho pélvico são recomendados tanto para homens quanto para mulheres, pois ajudam na sustentação dos órgãos internos e podem proporcionar maior controle e sensibilidade na região íntima. Além disso, a atividade física regular aumenta a circulação sanguínea, libera endorfinas e reduz os níveis de estresse, fatores que contribuem para um desempenho sexual mais satisfatório. Em paralelo, uma alimentação balanceada, que inclua frutas, legumes, cereais integrais e proteínas de boa qualidade, ajuda a manter o corpo mais disposto. Evitar o excesso de alimentos ultraprocessados, açúcar refinado e gorduras saturadas pode ter impacto significativo no bem-estar geral, refletindo inclusive em maior energia e desejo. Para além dos aspectos puramente fisiológicos, há também o lado emocional e psicológico. Muitos idosos enfrentam medos ou inseguranças em relação ao próprio corpo, por sentirem que ele já não responde como antes, ou por não se reconhecerem mais diante do espelho. É fundamental entender que o amadurecimento traz características únicas de beleza e que o prazer pode ser experimentado de novas maneiras, mais focadas no afeto e no toque carinhoso. Em certas situações, é recomendável procurar um terapeuta que oriente sobre como lidar com bloqueios emocionais ou traumas do passado. Um profissional capacitado pode sugerir técnicas de relaxamento, exercícios de respiração e práticas para reencontrar o prazer sem pressa ou pressão de desempenho. Outra questão que costuma surgir é a da libido flutuante. Homens e mulheres podem ter momentos de desejo intenso e outros de quase total desinteresse. Isso não precisa ser encarado como algo anormal, e sim como parte do processo natural que o corpo atravessa. Nesses períodos, investir em preliminares mais longas, dedicando tempo para carícias, beijos e toques suaves, pode despertar sensações adormecidas. O casal pode aproveitar para explorar novas maneiras de se relacionar, descobrir zonas erógenas que talvez nunca tenham sido devidamente estimuladas, ou até experimentar produtos que intensificam ou variam as sensações, sempre com moderação e cuidado. A atenção ao ambiente também faz diferença. Criar um clima aconchegante no quarto, com iluminação suave, música relaxante e temperatura agradável, pode ajudar o corpo a se soltar mais facilmente. Às vezes, uma mudança de cenário, como uma viagem a dois ou mesmo uma simples reforma no local de dormir, pode revitalizar a vida íntima. Esses detalhes podem parecer secundários, mas contribuem para uma experiência sensual mais envolvente, ajudando a mente a se desligar das obrigações cotidianas e se concentrar no momento presente. Em relacionamentos de muitos anos, é normal que haja períodos de desgaste ou conflitos que, mesmo sem estarem ligados diretamente à sexualidade, acabam se refletindo na cama. Por isso, dedicar tempo para conversar sobre assuntos pendentes, perdoar mágoas antigas e traçar novos planos de vida em conjunto pode renovar a cumplicidade do casal. A sensação de união e respeito mútuo desperta a vontade de se aproximar e de redescobrir o toque físico. Em alguns casos, a ajuda de um psicólogo ou terapeuta de casais pode facilitar essa reconexão e criar um ambiente seguro para expor fragilidades sem medo de críticas. Uma questão que aparece com frequência é a do uso de medicação, especialmente em pessoas que tomam remédios para pressão alta, diabetes ou outras condições crônicas. Esses medicamentos podem, de fato, influenciar a resposta sexual, mas isso não significa que a pessoa precisa se conformar com a perda de prazer.
Ajustar as doses em conjunto com o médico responsável e buscar alternativas que provoquem menos efeitos colaterais faz parte de um acompanhamento personalizado. Quando se fala abertamente sobre as dificuldades, o profissional de saúde tem mais ferramentas para ajudar a encontrar uma solução adequada ao perfil de cada paciente. Algumas pessoas se sentem mais à vontade ao trocar experiências com amigos ou grupos de convivência que abordem a sexualidade de forma natural. Participar de palestras e eventos direcionados ao público acima de 50 anos pode mostrar que muitas outras pessoas vivenciam os mesmos desafios e que há diversas formas de superá-los. Nessas trocas, podem surgir dicas sobre técnicas de relaxamento, posições mais confortáveis, indicação de livros e até sugestões sobre cursos que ensinem práticas voltadas ao bem-estar físico e emocional. Esse tipo de apoio ajuda a normalizar o tema, reduzindo o estigma de que envelhecer é sinônimo de desistir do prazer. Para quem está solteiro ou viúvo, a ideia de retomar a vida sexual pode parecer ainda mais desafiadora, pois envolve conhecer novas pessoas e lidar com inseguranças. Nesses casos, o caminho é valorizar a descoberta pessoal antes de qualquer envolvimento afetivo. A masturbação consciente, por exemplo, pode ser uma forma de explorar o próprio corpo, perceber o que proporciona conforto e prazer e, assim, ganhar mais confiança. Quando surge um relacionamento, seja ele casual ou duradouro, essa bagagem de autoconhecimento faz toda a diferença na hora de comunicar preferências e medos. Também é essencial lembrar que a proteção contra doenças sexualmente transmissíveis segue sendo importante em qualquer faixa etária, e o uso de preservativos é o meio mais seguro para prevenir infecções. Existem aspectos culturais que influenciam a forma como a sexualidade é vista na terceira idade. Em algumas famílias, falar sobre esse assunto chega a ser proibido, o que gera um sentimento de vergonha ou culpa em quem deseja vivenciar o prazer com naturalidade. Nessas situações, vale a pena reforçar que cuidar da própria vida sexual é parte do cuidado integral com a saúde, assim como fazer exames regulares, alimentar-se bem e praticar exercícios. Não é preciso ter a aprovação de todos ao redor para buscar a satisfação e a felicidade pessoal, desde que as escolhas sejam feitas de maneira responsável e respeitosa. Em termos de rotina, reservar um tempo para si pode ser uma maneira eficaz de combater a sensação de cansaço ou de desinteresse. Se a pessoa tem netos para cuidar ou obrigações que tomam boa parte do dia, criar espaços de descanso e de autocuidado se torna ainda mais necessário. Um banho relaxante, um momento de leitura ou uma massagem podem preparar o corpo e a mente para um encontro sexual mais prazeroso. Aprender a lidar com o estresse também é fundamental, pois ele é um dos grandes inimigos da libido em qualquer idade. Outra possibilidade é explorar a criatividade na intimidade, sem receio de quebrar antigas rotinas. Muitos casais nessa fase descobrem o prazer em massagens sensuais, banhos juntos ou até mesmo o uso de acessórios que tragam novas sensações. O importante é respeitar os limites de cada um, mantendo sempre um diálogo aberto para entender o que agrada ou não o parceiro. Quando há sintonia, tudo flui de forma mais natural, e o ato sexual pode se tornar uma experiência de conexão profunda, reforçada pelo carinho e pela cumplicidade acumulados ao longo dos anos. Para aqueles que têm algum tipo de dor crônica ou limitação física, a orientação de um fisioterapeuta especializado em gerontologia pode ser muito útil. Existe a possibilidade de descobrir posições e ajustes que evitem sobrecarregar articulações ou regiões sensíveis, garantindo conforto durante o contato íntimo. Além disso, fisioterapeutas ou educadores físicos podem propor exercícios específicos que aumentem a mobilidade e reduzam dores,
o que amplia as possibilidades de vivência sexual. O apoio emocional de amigos e familiares também exerce influência. Quando a pessoa sente que há abertura para conversar sobre suas dúvidas ou inseguranças sem ser julgada, ela desenvolve maior autoconfiança e tende a enfrentar os desafios de maneira mais leve. Um ambiente acolhedor, onde falar sobre envelhecimento e sexualidade não seja motivo de constrangimento, contribui para que cada um assuma o controle do próprio bem-estar. Se esse apoio não existe no círculo mais próximo, buscar grupos de discussão ou fóruns online especializados pode ser uma saída efetiva. Com o avanço da idade, algumas pessoas passam a encontrar prazer em formas de intimidade que não envolvem necessariamente a penetração. Beijos longos, abraços, contato pele com pele e masturbação mútua podem se tornar fontes de satisfação e cumplicidade. O toque, em muitos casos, vale mais do que técnicas complicadas. Quem dedica alguns minutos diários ao simples ato de acariciar o parceiro, sentir seu cheiro e ouvir sua respiração, muitas vezes relata um aprofundamento do vínculo amoroso. Esse tipo de intimidade pode inclusive servir de base para um ato sexual mais satisfatório quando o casal decide ir adiante. Não é incomum que um ou ambos os parceiros sintam medo de não corresponder às expectativas. Comparações com o passado podem gerar frustração, mas é bom ressaltar que cada fase da vida tem suas particularidades. O que antes acontecia de uma forma pode agora acontecer de outra completamente diferente e ainda assim oferecer prazer e realização. A maturidade traz uma dimensão mais sensível, onde o toque e o afeto podem ser mais importantes do que a intensidade ou a frequência dos encontros. Aceitar essas mudanças e abraçar a própria história de vida pode ser libertador. Alguns homens temem que a queda na frequência das ereções signifique o fim do desejo, mas isso não é necessariamente verdade. O desejo pode continuar presente mesmo que as respostas físicas não sejam as mesmas de quando se tinha 20 anos. Em vez de se concentrar apenas no desempenho, focar em criar um clima de carinho e diversão pode aliviar a pressão e tornar a experiência mais leve. Quando a relação se dá sem a pressão de atingir um padrão de performance, o casal tende a relaxar e a sentir mais prazer. Por outro lado, há mulheres que se preocupam com a forma de seus corpos, pois acreditam que as mudanças ocorridas com a idade possam torná-las menos atraentes. Nesse ponto, vale lembrar que o parceiro, na maioria das vezes, está mais interessado na troca de afeto e cumplicidade do que em um corpo perfeito. O acolhimento e a autoconfiança são muito mais sedutores do que qualquer padrão estético imposto pela sociedade. Quando a mulher se sente segura para expressar o que deseja e se sente à vontade na própria pele, isso cria uma atmosfera de intimidade que o parceiro também percebe e valoriza. Um elemento que enriquece bastante a vida sexual na maturidade é a possibilidade de conversar sobre fantasias. Não se trata de realizar algo que incomode o outro ou que vá contra valores individuais, mas de criar um espaço de liberdade para expor imaginários e desejos. Em muitos casos, apenas o ato de compartilhar essas ideias já traz mais proximidade, mesmo que elas não sejam colocadas em prática. Com respeito mútuo e diálogo franco, o casal pode descobrir que gosta de variar ambientes, experimentar texturas diferentes ou até mesmo ler contos eróticos a dois. São pequenas novidades que mantêm acesa a chama da curiosidade e do desejo. Para encerrar, é importante reforçar que a saúde sexual na terceira idade vai além do ato em si. Ela se relaciona com um conjunto de fatores que incluem bem-estar emocional, autoestima, saúde física e contexto social. Enxergar a sexualidade como parte integrante de um estilo de vida saudável permite que cada pessoa busque soluções e adaptações sempre que perceber algum obstáculo.
Acima de tudo, reconhecer que a sexualidade pode continuar vibrante e presente em qualquer etapa da vida é um passo fundamental para vivê-la de forma plena. Conversar sobre o assunto, buscar informações confiáveis, consultar profissionais e experimentar novas formas de prazer são maneiras de transformar a rotina e de manter acesa a conexão com o próprio corpo e com o outro. Essa jornada, quando conduzida com carinho, paciência e abertura ao diálogo, tende a trazer benefícios não apenas para a esfera sexual, mas para toda a qualidade de vida